Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O relato é bem conhecido. O povo de Israel é liberto da escravidão no Egito, mas logo começa a reclamar, a se lamentar no meio do caminho pelo deserto. Nós conhecemos muito bem este relato e conhecemos muito bem também a impaciência humana, porque ela habita em nós também. Mas então o que acontece? Naquele caso há consequências muito drásticas. Rapidamente, Deus envia serpentes que começam a atacar algumas daquelas pessoas e pessoas perecem. Diante deste fato, diante deste momento difícil, as pessoas se arrependem e então vão procurar falar com Moisés. Que bom que elas têm essa decisão de procurar a Moisés com um pedido muito claro, que é o seguinte que eu leio aqui em Números 21, no versículo 7. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Esse é o pedido. Deus poderia ter simplesmente tirado as cobras, como eles pediram. Deus poderia ter afastado todo o réptil peçonhento e abrir um caminho para que esse povo passasse sem ver mais cobra pela frente. Claro que sim, Deus poderia ter feito isso, mas Ele quer ensinar algo mais. Ele tem uma lição a ensinar àquele povo. Então não é isso que Ele faz. Como nós lemos, Ele diz para Moisés preparar uma serpente de bronze, colocá-la sobre uma haste, de modo a ficar bem visível. E então, quando qualquer pessoa fosse picada por uma cobra daquelas e olhasse para aquela serpente, essa pessoa não morreria. Simples. Mas mesmo na simplicidade há algo que é ensinado e nós podemos pensar imediatamente que essa lição é melhor do que simplesmente afastar as cobras, porque se Deus afastasse as cobras simplesmente, muito provavelmente pouco depois as pessoas se esqueceriam completamente de que estar livre dessas cobras era uma ação de Deus misericordiosa, era livramento de Deus. Simplesmente pensariam que as coisas são assim, não tem cobra mais. Agora, com esse recurso de olharem para a serpente de bronze, toda vez que alguém fosse picado, essa pessoa olhar, sempre se lembraria. Esse recurso, esse meio de se salvar da morte por causa da serpente, foi providenciado por Deus por misericórdia. É um presente de Deus. Isso sempre seria lembrado. Nisso aqui nós já teríamos uma lição melhor, mas a lição ainda é maior. A outra lição, a lição completa, nem é só essa. A lição completa nós a vamos conhecer depois, porque ela ultrapassa séculos, não está restrita àquele momento da caminhada pelo deserto. Ela também alcança outras paisagens, não se restringe à aridez daquele percurso. E ela, é claro, diz respeito a um dilema muito maior do que simplesmente aquelas cobras específicas. E por dizer respeito a um dilema muito maior, a um problema muito maior, ela também apresenta uma solução muito maior. Nós vamos entender isso numa conversa que acontece de noite, lá na Judéia, séculos depois de Moisés e dessa serpente e séculos antes de nós, entre Jesus de Nazaré e um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos procurou por Jesus. E nessa conversa Jesus usa uma comparação para falar de si mesmo, para falar do que aconteceria a ele mesmo e por que ele estava ali. E ele diz assim, nós podemos ler lá em João 3, no versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. É claro que a comparação é tranquila de a gente pensar, de a gente entender o motivo, porque visualmente há uma semelhança. Uma cobra sobre uma haste para ficar bem visível e a cruz, com Cristo elevado sobre a cruz, em cima do Gólgota, também visível. Tem essa proximidade visual entre as duas coisas. Mas eu dizia que o dilema era muito maior e que a solução era muito maior.
Porque o dilema, lá naquele caso do deserto, era o veneno específico daquelas cobras, era aquele contratempo, aquilo que podia matar o corpo simplesmente. E o problema resolvido por Cristo na cruz, nós sabemos, vai muito além disso, porque é o problema da finitude humana, é o problema da morte em si, e por isso é o problema da morte em geral, de toda e qualquer morte, não importando a causa, não importando se é uma causa ou outra. Isso nós aprendemos lendo, com atenção ao final da fala de Jesus aqui, quando ele diz para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, o problema é essa vida que perece e que morre e que por Jesus é substituída pela vida eterna. Mas lendo de novo essa mesma partezinha da fala de Jesus, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui então há uma diferença. Não se trata simplesmente de ver, como era no caso da serpente, não se trata de ver, se trata de crer. Ou seja, não é algo restrito àquelas pessoas que presenciaram a crucificação de Jesus, evento histórico que aconteceu num momento específico, num lugar específico. Não é isso, é crer. Crer e não ver. Mas crer aqui também não é acreditar que aconteceu, simplesmente. Crer não é ter ciência histórica do acontecido, de Jesus morrer na cruz. Muito mais do que isso, crer é confiar, é apegar-se a Cristo para perdão do pecado, que é o que traz a morte. É confiar que por causa disso que Cristo fez na cruz, por ele ter sido elevado na cruz, apresentado como sacrifício a Deus, nós não receberemos mais o salário do pecado, que é a morte, definitivamente. Esse salário do pecado não será a nós atribuído mais definitivamente. Então nós vemos que, mesmo havendo uma comparação, há também peculiaridades de cada caso, da serpente e da cruz. Mas há também semelhanças interessantes que eu quero pontuar aqui. Duas semelhanças. A primeira é a seguinte: não é estranho que você olhe para uma serpente para ser curado da mordidura de serpente? Apesar de que, considerando a medicina atual e o desenvolvimento de soro antiofídico e vacina, não é tão estranho assim, mas é bem notável isso. Você olha para a serpente para ser curado por causa de uma serpente. Também acontece com Jesus. Nós consideramos e cremos e nos apegamos ao fato de que ele morreu por nós, a morte dele na cruz, para que nós nos vejamos livres da morte eterna. É uma semelhança. Agora, a outra semelhança, não é estranho, isso aqui é estritamente importante, não é estranho que as pessoas que olhavam para a serpente, após serem picadas pelas serpentes, eram curadas, não importava que tipo de pessoa era, se era das pessoas que tinham mais reclamado, ou se era das pessoas mais comedidas na reclamação, ou se tinham reclamado muito pouco, não importava isso. O que importava era, olhou para a serpente, que foi o que Deus mandou, é curado. Da mesma forma, a gente pode pensar, não é estranho também que com Cristo também seja assim, que não importa o desempenho da pessoa, não importa se é tal ou tal pessoa, o tipo de pessoa que é, mas o que importa para a salvação é simplesmente confiar, crer em Cristo para perdão de pecados. Isso é graça de Deus, isso é o que nós chamamos de justificação pela fé, simplesmente. O fato é que Deus tem meios bem específicos de ensinar as coisas, Deus tem meios bem específicos de fazer as coisas acontecerem. E a nós cabe seguir o que Ele indica. Seja olhar para uma serpente no meio do deserto, seja simplesmente confiar em Cristo para perdão de pecados. Eu não sei vocês, mas se eu fosse um hebreu naquele tempo, na travessia do deserto, eu ia querer sempre ficar a uma distância moderada da tal serpente de bronze, de modo que eu soubesse que se fosse picado, conseguiria enxergá-la, conseguiria chegar logo a um lugar em que ela estivesse no meu campo de visão. Porque eu ia querer ter a possibilidade de seguir à risca a instrução, afinal, a minha vida dependeria disso. Eu não sei vocês, mas como pessoa pecadora que eu sou, eu também não quero correr o risco de não confiar em Cristo. Eu quero continuar confiando em Cristo,
tendo a fé em mim, essa fé que é a confiança em Cristo para perdão dos pecados, eu quero isso. E não é algo difícil de se fazer, simplesmente é algo pronto, dado por Deus, e eu preciso simplesmente ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Eu preciso simplesmente me aproximar do sacramento quando possível, porque a participação do corpo e sangue de Cristo é para fortalecimento da fé. É tão simples. É simples como um olhar, é simples e não há nada de complicado por fazer, na verdade. É um jeito de viver muito simples, mas que muda tudo. Muda o modo como nós vemos o fim, muda o modo como nós compreendemos a culpa que é extraída de nós, na verdade, muda incerteza em segurança, muda até o jeito de a gente ver a morte. Porque como no hino que nós cantamos, ó fronte ensanguentada, lá no último verso, assim, apegado a Cristo, assim, é bom morrer. Isso é pura graça de Deus, a vida. E a vida é sem fim. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.